Me diz aí, você acha que pedras podem falar? Certamente você está dizendo que não. E embora elas de fato não falam, eu vou te mostrar como elas podem contar muitas histórias aqui em Jerusalém. Shalom! Aqui com vocês, Samuel Ferreira, do Viagem pela Bíblia, e eu estou neste momento no Parque Arqueológico Davidson Center, aqui em Jerusalém, e eu vou te mostrar as pedras dos dias de Jesus e o que essas pedras podem nos revelar. Fique comigo até no final desse vídeo, que nós vamos conhecer um dos lugares mais fantásticos de Jerusalém, e eu vou te provar que Jesus esteve aqui. A poucos metros do Muro das Lamentações e perto da Porta do Lixo, encontra-se esse parque impressionante. Esse parque contém artefatos de diferentes períodos: o período do primeiro e do segundo templo, o período bizantino, o período muçulmano, o antigo período das cruzadas e outros. As descobertas mais interessantes são as muralhas da cidade do período do primeiro templo, os degraus que levavam ao templo e a rua original do período do segundo templo. Lojas, banhos rituais e muito mais. Mas antes de eu continuar, só quero te lembrar que a tua inscrição no canal é muito importante, não somente para mim, mas também para Israel. Porque quanto mais pessoas inscritas, mais o canal cresce e o próprio YouTube divulga para mais pessoas, fazendo com que Israel se torne ainda mais conhecido. Então, já aproveita, se inscreve no canal, até porque não custa nada e você ganha muito. Vamos lá? Agora, sem enrolação, vamos prosseguir a nossa viagem pela Bíblia. Por muitos séculos, a área do parque ficou coberta de terra até que os arqueólogos escavaram o local que nos tempos do rei Davi e Salomão era chamado de Ófel, que era a parte administrativa da cidade antiga de Jerusalém. E só lembrando a vocês que toda essa parte do Monte do Templo é o mesmo Monte Moriá que Abraão veio para sacrificar seu filho Isaque, como está escrito em Gênesis 22. Olhando para o lado de fora desses muros, parecem ser apenas um muro de contenção, mas, na verdade, aqui dentro existe um salão por debaixo da mesquita que abriga mais de 10.000 pessoas. Jerusalém é muito mais que nossos olhos conseguem enxergar. Existe muita história e muito mistério por trás do que parece somente ruínas ou pedras. Daqui é possível ver aquela cúpula escura que é a mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos, depois de Meca e Medina. Basta você pensar que o Templo de Jerusalém sempre foi o orgulho do povo israelita e hoje o que podemos ver é uma mesquita islâmica no local sagrado do povo judeu.
Essa escadaria que eu estou, ela é original dos dias de Jesus. Por esses degraus, Jesus e seus discípulos passaram para subir ao templo. Eu estou me lembrando agora quando Maria e José chegaram aqui para apresentar Jesus e neste local, Zacarias, ele pôde dizer: Senhor, agora eu estou pronto, porque os meus olhos viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador da humanidade. E se você observar, aqui tem alguns degraus grandes e outros pequenos. E um fato interessante é que eles são feitos propositalmente, de modo que quando os peregrinos subiam por aqui, primeiro eles não subiam correndo, porque eles estavam indo para o templo e assim eles poderiam com calma refletir no local que eles estavam entrando. Um outro ponto que esses degraus são feitos desta forma é que para subir aqui você precisa estar atento, porque se você subir sem olhar para o chão, você pode tropeçar. Eu vou até confessar uma coisa para vocês, eu quase caí porque eu estava filmando e não olhei para esse detalhe dos degraus. Mas as pessoas que subiam por aqui, elas então precisavam olhar para baixo. E o olhar para baixo, elas estavam reverenciando o templo, o local que elas estavam entrando. Interessante, não é mesmo? O que vocês estão vendo aqui são esses 3 arcos que eram 3 portas que davam acesso ao templo que estava lá em cima, mas por aqui, por essas escadas, os peregrinos subiam e passavam por essas portas para ir ao templo adorar. E interessante, por essas portas, os peregrinos entravam pela direita e saíam pela esquerda. Mas uma coisa interessante, que as pessoas que estavam de luto, elas faziam o caminho contrário. Elas entravam pela esquerda e saíam pela direita. E por que isso, pastor? Porque assim as pessoas que estavam entrando alegres para o templo, elas podiam identificar quem estava triste, quem estava de luto. E as pessoas enlutadas, elas eram aqui consoladas nessa porta. Então, uma curiosidade muito bacana, que as pessoas podiam facilmente identificar quem estava de luto e assim consolar cada uma delas. Vocês conseguem ver ali um pedaço de um arco? Olha só, um arco que está um pouco mais exposto. Agora mesmo eu mostrei para vocês um pouco mais aqui ao lado, um arco com 3 entradas. E aqui haviam outras 2 entradas que davam acesso ao templo. E esse arco, ele é do tempo de Jesus. Esse arco, ele foi construído por Herodes o Grande. Então, com certeza, por essas portas, Jesus passou também para ir ao templo adorar. Você se lembra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome e em uma das tentações que Jesus sofreu, ele foi transportado para o pináculo do templo. E olha só, essa parte que eu estou aqui, que é a parte sudeste do muro, ela está de frente para o Monte das Oliveiras, que é aquele monte lá do outro lado, boa parte da encosta dele tomada pelo cemitério judeu. E olha só, essa ponta aqui, tudo indica que aqui estaria o pináculo do templo, até porque é a parte mais alta de todo o muro, tá? Os 4 lados do muro, essa parte a leste e a parte sul, ela é a parte mais alta. Então tudo indica que foi neste local que Jesus foi conduzido para ser tentado. E ali o tentador disse: lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos darás ordem e eles vão te pegar nos braços. E Jesus sabiamente disse: não tentarás ao Senhor teu Deus.
Mas qual era a verdadeira intenção do diabo no momento dessa tentação que aconteceu bem aqui onde eu estou? É o seguinte, por aqui as pessoas subiam por essas escadarias e entravam para adorar no templo. E esse local estava sempre repleto de pessoas, peregrinos de toda parte vinham ao templo para adorar. E o diabo queria, principalmente, que Jesus se manifestasse, que Jesus se apresentasse antecipadamente para que todas aquelas pessoas que aqui estavam pudessem entender que ele era o Filho de Deus. Mas ainda não era chegado o tempo de Jesus se apresentar publicamente. Por isso, Jesus venceu também aquela tentação e não fez um exibicionismo aqui nesse lugar. E é muito emocionante saber que eu estou aqui onde aconteceu essa passagem bíblica. Olha só, essa área aqui, toda ela era usada como área de banhos de purificação, os chamados mikvês. Aqui os peregrinos chegavam, muitos deles vindo do deserto, e lembrando que pelo menos 3 vezes ao ano eles precisavam se apresentar ao templo, e todos eles vindo da Galileia, vindo do sul de Israel, para chegar ao templo eles precisavam se lavar. E olha que impressionante. Todos esses locais aqui, eles eram banhos. As pessoas aqui se lavavam, se purificavam. E daqui, elas subiam para o templo, que ali em cima estava a entrada. E é interessante notar que Jerusalém não tem grandes fontes de água. Então, a água que ficava armazenada aqui era a água da chuva. Lembrando que Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Então, por ser uma colina, quando chovia, a água facilmente ficava reservada nesses banhos de purificação. Olha que lugar espetacular. Olha só, aqui é possível ver um deles ainda com um pouco de água bem suja. E nesse tanque de purificação, por um lado, eles desciam, se lavavam e subiam pelo outro lado purificado. Depois estavam prontos para subir ao templo. Agora você se lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o apóstolo Pedro estava pregando e em Jerusalém estava tendo a festa do Pentecostes. Jerusalém estava cheio de peregrinos. E Pedro se coloca de pé e chama aquelas pessoas ao arrependimento. E a Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitaram a Cristo, reconheceram a Cristo como o seu Salvador. E o texto diz que Pedro batizou aquelas pessoas com o batismo do arrependimento. Agora, onde Pedro conseguiu tanta água em Jerusalém para batizar 3.000 pessoas, ou melhor, quase 3.000 pessoas? Olha só, é muito provável que Pedro estava bem aqui em cima, nessas escadarias do templo, porque aqui há espaço para 3.000 pessoas ouvirem e a acústica deste lugar também ajuda para isso. E se Pedro pregou a elas neste local, é muito provável que Pedro também as tenham batizado aqui onde estão esses banhos de purificação. Então eu estou caminhando em um local
onde o apóstolo Pedro pregou para quase 3.000 pessoas. Essas 3.000 pessoas aceitaram a Cristo como seu Salvador e, além do mais, Pedro as batizou aqui onde eu estou. E eu quero te convidar para que você também tenha essa experiência de caminhar comigo pelas páginas da Bíblia Sagrada aqui em Israel. Essa rua que eu estou caminhando é o piso original dos dias de Jesus e é chamada de Rua Herodiana, pois foi construída por Herodes o Grande, quando fez toda a obra de ampliação e embelezamento no templo, alguns anos antes de Jesus nascer. E como essa rua era uma rua principal que dava acesso ao templo, podemos afirmar que Jesus e seus discípulos caminharam por essa rua, principalmente nas festas judaicas, quando eram obrigados a se apresentarem no templo. Imaginem que privilégio naquela época, estar caminhando aqui nessa rua, olhar para o lado e ver Jesus e seus discípulos com uma grande multidão subindo ao templo. Devia ser fantástico, não é verdade? Você já ouviu a expressão bíblica pedra de esquina ou pedra angular? Dá só uma olhadinha no tamanho dessa pedra aqui. Essa é a pedra angular ou a pedra de esquina, que segura todo o peso do muro e ela tem um papel importantíssimo nesse muro. Nas construções antigas, a pedra de esquina precisava ser uma pedra robusta, sem rachadura e sem defeito, para aguentar todas as outras pedras que fossem colocadas por cima dela. E ela é a pedra fundamental. O Salmo 118, que é um salmo messiânico, diz que a pedra que os edificadores recusaram tornou-se a pedra principal, a pedra de esquina. E a pedra principal, que é Cristo, foi rejeitada pelos construtores, que são os judeus, justamente aqui, em volta do templo, os judeus rejeitaram Jesus. Outra pedra interessante nesse lugar, que também fazia parte do segundo templo, é essa pedra aqui, e eu já vou te explicar o que é ela. Todo início de festa em Jerusalém, começo de Shabat ou mudança de lua, era anunciado por um levita através do toque de trombeta ou shofar. Assim como hoje, as catedrais tocam seus sinos e as mesquitas usam seus alto-falantes em momentos especiais ou de orações. Hoje, por exemplo, toda sexta-feira, assim que a primeira estrela surge, toca-se em Jerusalém uma sirene anunciando o início de Shabat. E nos dias de Jesus, um levita subia até o ângulo da área do monte do templo e anunciava o acontecimento com a sua trombeta. Era como se fosse um alarme tocando na cidade. E o que tem a ver com isso, essa pedra, pastor? Se não fosse a escrita nela, seria apenas uma pedra a mais encontrada nesse lugar. Mas o que a diferencia é justamente a sua descrição em hebraico, como nós podemos ler. Lugar do trombeteiro, ou daquele que toca a trombeta, indicando ser aqui o local que o levita subia e de uma posição bem estratégica lá em cima, ele tocava a sua trombeta para que todos pudessem ouvi-lo em Jerusalém. Incrível, não é mesmo? Você se lembra que no começo desse vídeo eu perguntei se você acreditava que as pedras poderiam falar? Pois bem, as pedras que vocês estão vendo aqui são as pedras originais do segundo templo, que estava lá em cima e foi destruído
pelo general romano Tito nos anos 70 depois de Cristo. Quando os romanos saquearam e destruíram o segundo templo, eles jogaram as pedras do templo para baixo, e essas pedras estão aqui há quase 2.000 anos. E por que essas pedras falam, pastor? Porque elas são o cumprimento das palavras de Jesus, de Mateus 24, quando ele previu a destruição do templo. 2.000 anos depois da profecia de Jesus, essas pedras continuam falando que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Essa é a mensagem que nós podemos extrair deste lugar que parece ser apenas escombros, mas na verdade é a materialização das palavras de Jesus. E eu tenho o privilégio de poder tocar nelas agora. Poucas vezes Jesus ficou nervoso. Aliás, Jesus sempre foi manso e humilde, mas aqui nesse lugar conseguiram tirar Jesus do sério. Aqui nesses quadrados ficavam as lojas dos cambistas do templo. E olha que interessante. Os peregrinos que vinham ao templo não podiam usar seu próprio dinheiro na área do templo. E aqui havia uma espécie de casa de câmbio, onde trocavam o seu dinheiro pela moeda do templo, considerada uma moeda sagrada. Aliás, a entrada no templo requeria o pagamento de meio shekel para ajudar na manutenção. E era uma espécie de tributo da época. Mas até aí tudo bem. Mas por que então Jesus ficou nervoso e virou a mesa dos cambistas? Muitos estavam se aproveitando da situação e extorquindo o povo, cada um fazendo seu próprio câmbio para enriquecer às custas das pessoas que vinham com o intuito de adorar. E Jesus, vendo isso, ficou irado e literalmente jogou no chão a mesa dos cambistas. Uma outra loja que Jesus visitou foi a dos vendedores de pombas. Eles também deixaram o mestre nervoso. Todos que viessem ao templo deveriam trazer um animal para a oferta de sacrifício. Quem tinha mais condições financeiras trazia uma ovelha ou um cabrito. E quem não podia, trazia uma pombinha. O importante era que todos tinham a possibilidade de adorar. O que deixou Jesus nervoso foi o fato de alguns comerciantes estarem aproveitando dessas pessoas pobres. Os peregrinos chegavam aqui com as suas pombinhas trazidas de casa e os comerciantes diziam que aquele animal não era idôneo para o sacrifício e que deveriam comprar outro nas mãos deles. Foi por isso que Jesus disse: "A minha casa será chamada casa de oração e vocês fizeram dela um ninho de ladrões." Eu fico imaginando os discípulos como não ficaram assustados com a reação de Jesus. Eu espero que você tenha gostado de viajar pela Bíblia nesse lugar tão maravilhoso e rico de história. Eu vou seguir visitando outros lugares aqui em Jerusalém e quero te convidar a vir comigo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal para conhecer tudo sobre Jerusalém. E agora eu vou continuar a minha viagem pela Bíblia. Shalom!